O abuso espiritual é muito grave. Tem sido debatido muito no meio cristão, uma vez que muitas pessoas que sofreram vítimas desse tipo de crime passaram a ter depressão e outras tiraram sua própria vida. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como se defender do abuso espiritual. Então vamos às dicas. A primeira dica: conheça seus direitos e deveres como membro da igreja. Então você é membro da sua denominação, a qual tem manual, tem livros de praxes, e você tem a Bíblia Sagrada também. Então você deve estudar e conhecer os seus direitos e deveres como membro da igreja. E esses deveres e direitos, eles não podem ser violados, seja por você ou por outra pessoa. Então você tem que conhecer os seus direitos. Conheça seus direitos e deveres como cidadão. É muito importante você entender que você tem direitos e deveres como cidadão e que os seus direitos não devem ser violados. Outro ponto importante é que não precisa ser um advogado formado em direito para conhecer o direito do cidadão. Tem pessoas que acham que precisam se formar em direito para conhecer, isso não é verdade. Tem o artigo 5º da Constituição com uma explicação completa dos seus direitos e deveres como membro da sociedade, e tem também na internet, você acha vários vídeos de advogados e outros da área do direito comentando o artigo 5º da Constituição e o Código Penal. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Provérbios 11, versículo 8. Então você vê que o conhecimento, ele é libertador. Eu mesmo já várias vezes deixei de ser removido injustamente na igreja, justamente por conhecer os direitos humanos que cada pessoa tem. A dica número 3: use as leis do país para se defender. Então não é errado você utilizar as leis do país para você se defender. Vamos aos exemplos bíblicos. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo: Ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Este homem é cidadão romano. Então nós vemos nesse texto que o apóstolo Paulo estava prestes a ser amarrado e açoitado. Então ele usou a lei, uma vez que a lei proibia açoitar um cidadão romano sem que o mesmo estivesse condenado, e Paulo tinha dupla cidadania, ele questionou: é lícito vocês amarrarem e açoitarem um cidadão romano sem ele estar condenado? Então conheça as leis e use as leis para se defender. Ainda no livro de Atos diz: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e, contra a lei, mandas agredir-me? Atos 23, 1 ao 3. Então Paulo conhecia seus direitos e ele usou as leis para se defender. Então não podia agredir uma pessoa e Paulo falou: vocês vão me agredir contra a lei? Então conheça as leis e use as leis a seu favor. Não há nada de errado nisso. A dica número 4: entenda a diferença entre autoridade eclesiástica e autoritarismo. Então, os líderes da igreja, eles são autoridades constituídas e devem ser respeitados, mas eles não devem abusar dessa autoridade, excedendo a mesma. Quando um líder da igreja ele comete abuso de autoridade, é classificado como abuso espiritual. E geralmente todo abuso espiritual é acompanhado por crimes como invasão da intimidade, da vida privada, da dignidade, manchar a honra e a imagem das pessoas, crimes contra a liberdade religiosa e liberdade de expressão, crimes como calúnia, difamação, injúria, tratamento desumano, abuso sexual, assédio moral, agressão física, humilhação pública, entre outros. Então você deve identificar os tipos de crimes que está sendo cometido para que você possa estar denunciando as autoridades.
A dica número 5. Reúna testemunhas e o maior número de provas que conseguir e que configurem o crime ou os crimes e denuncie às autoridades. Então você pode utilizar de gravações, mensagens de texto, mensagens de áudio, cartas, documentos e tudo o que puder juntar como provas. Então você faz um boletim de ocorrência e em seguida procura um advogado particular ou um advogado do Estado, caso você não possa pagar um advogado particular. E entre com uma ação judicial contra o líder e a instituição, uma vez que o líder representa a instituição e deu autoridade para que o líder a representasse, então também deve responder judicialmente. O advogado Mozart Carvalho diz que é nesse contexto que o judiciário 4 se faz necessário, para fins de reparar monetariamente as dores íntimas sofridas pelos atos ilícitos dos agentes causadores dos danos emocionais, bem como responsabilizá-los pelos crimes cometidos na esfera penal. O link dessa declaração vai estar na descrição desse vídeo. Então não se sinta mal ao denunciar e recorrer judicialmente. Essa é a dica número 6. Então eu vou tentar colocar culpa em você, dizendo que você não deve tocar no ungido, que você não deve escandalizar o evangelho, mas na verdade você não está escandalizando o evangelho ou manchando a imagem da igreja por estar denunciando. Quem faz isso é o criminoso que está agindo em nome dela para benefício próprio. Então, quando você denuncia o abuso espiritual, você protege a si mesmo e muitas outras pessoas que, caso você não denunciasse, estariam sob perigo diante daquele líder. E não denunciar é ser cúmplice desse tipo de pecado. Em Levítico capítulo 5, versículo 1, lemos: Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então não apoie esse tipo de crime, denuncie-o às autoridades. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A dica número 7. Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Não deixe que pessoas destrutivas tirem sua paz e tirem a sua alegria de viver. Então, o líder espiritualmente abusivo, ele faz com que as pessoas percam a paz, percam a esperança, percam a fé e percam a alegria de viver, até o ponto, muitas vezes, das pessoas cometerem suicídio. Então, use as leis para se defender, recorra à justiça, recorra à polícia e não perca a sua esperança, a sua alegria e o seu amor à vida. Espero que essas dicas tenham te ajudado e ajude também, por meio de você, muitas outras pessoas, para que esse tipo de crime jamais fique impune.